Olá, networker, seja bem-vindo ao podcast Depois do Pitch. Eu sou Bruno Maia e hoje eu tô aqui com uma mulher que ela é arretada. É ela que pega no pé dos outros e que pode pegar no seu pé também. Eu tô aqui hoje com a Lúcia Vilar. Seja bem-vinda, Lúcia. Boa tarde, Bruno. É com grande prazer que eu estou aqui hoje para a gente bater um papo de um pouquinho. Por que é que eu pego no pé? Que eu cheguei no final de 70 anos pegando no pé dos outros, né? É isso aí. Ela que pega no pé das pessoas, pega no pé de todos nós aqui que participamos do House Networking Club, que é o BNC, nosso grupo aqui do House de sexta-feira. E hoje eu quero conhecer um pouquinho mais da Lúcia. Lúcia, antes da gente começar, eu vou pedir para você fazer o seu pitch, porque o podcast ele só começa depois do seu pitch. Então, por favor, fala para o pessoal quem que é a Lúcia, faça o seu pitch. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Lúcia Vilar. É, e minha história principal, eu sou professora. Sou professora de início e cheguei até a ser podóloga, mas já passei por várias profissões. Professora, cozinheira, costureira, e hoje eu estou pegando no pé das pessoas aqui em Jundiaí. Isso me traz muita alegria, porque eu pego com amor, com carinho e com satisfação. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo ao podcast. Vamos lá, Lúcia, conta um pouquinho da sua história, né? Você que está empreendendo dentro da podologia já há alguns anos e que também você passou por várias outras profissões. Mas tudo começou onde? Conta pra gente. Eh, Começou eu aos 17 anos, eu já estava formada como professora do ensino médio, então a gente já podia ensinar. E antes disso eu já ensinava perto da minha casa, com 14 anos eu já comecei a ensinar pescadores, que não Olha. sabiam nem ler e escrever. Então eu já comecei a treinar, que eu já estava no primeiro ano, de pedagogia, que se chamava professora lá na nossa região, Uhum. e eu me atirei no ensino, certo? Olha só. Comecei a mergulhar na área do ensino. E ajudei muito esse grupo de pescadores, porque eles eram muito conhecidos do meu pai, eu morava pertinho do mar, então a gente tinha um conhecimento muito grande. E era interessante que meu pai ia me levar, meu pai também era um homem que tinha muita posse, mas também ele não sabia ler nem escrever. Nossa. E aproveitei para dar um embasamento também na parte de escrita e de leitura do meu próprio pai. Então, isso é um grande orgulho eu saber que o meu pai começou também a escrever através da filha, porque ele não sabia escrever. Ele lia, mas não escrevia. E era muito o que acontecia, isso era muito normal, esse tipo da leitura visual, que a gente estuda depois Uhum. na pedagogia. E foi a grande contribuição, assim, de início, que eu sei como professora, eu fiz na minha juventude. E mais ou menos foi em que ano que foi essa empreitada de ensinar o seu pai, mais ou menos assim? Que você Mais ou começou menos os... mais ou menos eu tinha isso nos anos 68, 69. Olha só. Eu tô com 70 anos e ainda não parei de trabalhar. É isso aí. Que legal. E E lá, isso lá no era Foi Pernambuco, no Nordeste, na cidade de Olinda. 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 Olinda é aquela que tem os bonecos? Os É bonecos de Olinda? é uma cidade histórica, né, reconhecida mundialmente como um patrimônio histórico do mundo. E onde eu nasci, era assim, a uns 200 a 300 metros da beira da praia. Hum, Então, papai também era pescador, ele tinha barcos de pesca e tinha vários pescadores. E a gente e eu despertou essa vontade em mim, meu pai apoiou, comprava cadernos, eram uns caderninhos bem engraçados, bem pequenininho. Papai comprou vários cadernos e eu chamava meu pai também para participar junto com a gente. Isso durou mais ou menos quase um ano. Foi assim, como se fosse um estágio de aprendizagem, como ensinar aquele povo. E teve resultado, que certo? legal. Teve um resultado, assim, maravilhoso. Eu vi pessoas que não sabiam
nem escrever o nome dele, já sabia depois escrever o nome completo. Olha só, Era como ver a luz do dia. que Era interessante. ver, né, porque E ler é ver. sim, não, e o mais interessante é que, assim, naquela época o seu pai incentivar, né, você a estudar e a buscar isso, né, isso é muito interessante, porque antigamente você vê, né, pelo menos o pessoal mais antigo, mais de interior, eles não queriam saber, né, não queriam. Não, mas meu pai era, assim, um homem muito visionário, eu estou destacando ele um pouco, porque eu me lembro que, como ele tinha fazenda, ele reservava uns gados para vender, para pagar a nossa educação, Aham, que a gente estudou em escolas de freiras beneditinas, que vinham da Alemanha, era um semi-internato. Então a gente estudava de manhã e só ia para casa à tarde. Então a mulher tinha que estudar o dia todo, não só a educação formal, não existia livros, nem livrarias, hum, era tudo copiado, era tudo escrito pelas próprias freiras e a gente tinha que copiar tudo. E à tarde a gente ficava para estudar piano, fazer exercício, ir para a cozinha, aprender a cozinhar, aprender a costurar. Então essa vontade minha de sempre aprender tudo um pouco, veio da educação doméstica, que meus pais e minha mãe meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito a gente. E nós somos em 4 e somos 4 irmãos, todos com nível universitário. olha, Irmã médica, irmão engenheiro, irmã todos moram fora do Brasil, só eu que moro no Brasil com muito orgulho. Mas minhas irmãs mora uma no Canadá, outra vive na Inglaterra e Canadá, quer dizer, tudo veio da base da educação que meus pais trouxeram e incentivaram a gente. que legal. Se formaram todos os 4. E você falou, estava comentando comigo que uma das pessoas que acompanhou você, foi Paulo Freire. Quem que foi Paulo Freire? Porque a gente ouve muito falar, né, ele tem um método pedagógico. Quem que foi Paulo Freire? Por que que Paulo ele é Freire importante ali, de repente, para educação? Paulo Freire, ele teve, sem puxar para nenhum tipo partidário, Ah, que não é sim. essa a intenção de Sim. jeito nenhum, é porque eu realmente conheci o senhor Paulo Freire. Ele era um homem muito simples, não era um homem de riqueza, mas era um homem simples de engenho e que via a empregada dele, a moça que servia, na época se chamava empregada mesmo e Uhum. era isso. Ele dava a listinha, ela ia no mercado e trazia tudo o que eles queriam, entendeu? Então, existia a leitura visual. Então, isso se deu um método pedagógico. Ele reconheceu isso e ele atualizou. Ele viu que nessa época nós estávamos em plena ditadura, Certo. certo? Nos anos 68, 65, era a ditadura. E ele foi um homem assim que revolucionou. Ele escreveu muito sobre aos mais necessitados, aquelas pessoas que tinham mais necessidade de se igualar com uma sociedade, Aham. ser visto pela sociedade por igual. Então, esse, para mim, é uma relevância muito, muito importante, porque no momento que você ensina, você dá luz, você abre os olhos, é como um cego que nunca enxergou e faz uma operação e ele vê. No momento que você começa a enxergar, entendeu? Você tem facilidade de fazer o que você quiser. É a Sim. questão da liberdade está na leitura, no conhecimento. Então ele teve essa visão, certo? Muito forte de começar a fazer uma alfabetização para adultos. Foi o Uhum. ponto forte dele, foi alfabetizar os adultos. Porque hoje ainda é um grande índice no nosso Brasil, adultos que não têm uma boa alfabetização. Sim. Reconhece tudo, né, mas não Mas sabe escrever, não sabe, botar no papel o que ele sente. aham. E Paulo Freire foi esse fundador. Ele tem assim
eu não preciso citar, qualquer pessoa pode ir no Google aí e ver a quantidade de livros que ele tem, né. Interessante. É um homem reconhecido mundialmente, Aham. que teve uma importância muito grande no Brasil, porque elevou o nome do nosso Brasil. Sim. É muito polêmico se falar de Paulo Freire, é muito É, porque polêmico. tem a questão da política e tudo mais, né. É, Mas eu e acredito que não é essa a nossa é, intenção, não é a né, intenção, mas é aquele negócio, né, quando se traz algum método, algo que 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 marcou, que né. marca ou que cria, né, traz uma boa intenção, né, de ensinar, eu acho que é válido, né, Ele acho que transformou, né. E como ele é pernambucano, aham. entendeu, então eu acho que eu não poderia deixar de falar de educação sem citar O Paulo Paulo Freire, Freire. tá, É uma coisa, assim, muito forte. Com Ariano Suassuna também eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver que legal. com Ariano Suassuna, por ser primo do meu pai. Olha só. Então é um fato histórico, assim, que eu muito me orgulho. Eu não saberia hoje, eh, na idade que eu tinha, de saber a importância que ele ia deixar nessa era de hoje, né. Em Aham, 68, em 69, eu convivia com ele, mas não sabia da grande importância e do grande legado que ele iria deixar para todo o Brasil, não só para a gente, que conheceu ele pessoalmente, aham, mas a nível Brasil. Então, legal. isso para mim tudo é educação, Sim, educação é muito importante. Sem educação, ninguém vai muito longe, não não. vai Você pode longe. até ir em algum lugar, mas para ir longe precisa mesmo de educação e precisa mesmo de desenvolvimento. Eu agora quero falar dos seus hobbies. Você trouxe aqui uma coleção aqui que eu achei bem interessante. Uma coleção de elefantes. Esses são alguns da sua coleção. Isso aqui são, assim, é uma minoria, eu tenho quase 100 E elefantes. Só não durmo com elefante, mas legal. Mas é legal a coleção de eu conheci uma pessoa que uma vez também que ela tinha elefantes, assim, desse tamanho, no meio da sala, era elefante pra tudo quanto é lado. E eu tô vendo aqui que você tem algumas diferenças. Esse aqui é de olha, madeira esse aqui, né. madeira Que legal. indiana. Olha, Essa aí é madeira indiana mesmo, não é brasileiro esse. que bonito. E por que que você começou a colecionar elefantes? Você gosta, acha bonito, tem algum significado, algum simbolismo? Tem muito simbolismo, porque ele é forte, porque ele é muito inteligente, é um dos animais, se você pesquisar, mais inteligentes do mundo, Sim, entendeu? deixa eu ver. E são mansos, eles trazem uma mansidão, ele me transmite, tá entendendo, força, Uhum, que é isso que é uma coisa que tenho que que rege muito a minha vida, é a força, e eles transmitem muito essa força para mim. muito bom. Legal, ó, legal te mostrar aqui para o pessoal aqui, né, alguns dos elefantes aqui da Lúcia, olha só, se você tá vendo aqui, ó, olha que legal. Opa, olha aqui um elefante. Esse aqui é o que que você falou? É madeira É madeira da da Índia. Índia. Muito legal, né. Esse aqui é cristal mesmo. Olha só, tem que tomar cuidado, né, pra não deixa eu trazer para essa câmera aqui, olha, cristal, um Esse também é bem interessante. pequeno elefante. Esse aí ele foi tem um negócio dentro dele, né, o que que é isso? É, são pedras de cristais. Olha só, olha que bonito. Onde eu passo Interessante. onde eu passo, eu compro um elefante. Ah, Eu tenho que trazer de algum canto, eu tenho que trazer alguma coisa que seja que seja elefante. elefante. É, É isso aí. Eu gosto de pedir para os convidados trazer as coleções, porque a coleção ela fala muito da gente, né? O que que a gente gosta, são os hobbies, né? Porque o que a gente faz é uma coisa, né? Porque a gente tá todo dia lá fazendo. Mas os hobbies, eles são algo particulares, que eles trazem. É o momento de, nossa, consegui mais um, olha, achei esse outro que eu nunca tinha visto. E todos eles têm uma história. Sem dúvida, cada um deles você sabe, você lembra exatamente onde você comprou, onde você ganhou, de quem que você ganhou. sim, tem um fato muito interessante. Meu Hã, neto tinha 3 anos de idade e eu vim visitá-lo aqui em Jundiaí. Como eu sou pernambucana, eu fiquei vindo, minhas 2 filhas moram aqui em Jundiaí, são pernambucanas, mas eu tenho 3 netos de São Paulo. E ele, na Rua da Liberdade, ele passou e viu um elefante bem pequenininho. Eu não trouxe ele hoje, mas ele muito me representa. Um elefante bem pequenininho. E ele ficou chorando para a mãe dele. Ele só saía de perto do elefante
que ele já sabia que eu gostava de elefante. Uhum. Então ele só saiu de perto quando fez a mãe dele comprar para mim, Olha entendeu. só, E eu tenho esse elefante, eu não levo para canto nenhum, porque eu tenho medo de perder de ou quebrar. perder, de quebrar, alguma coisa. É assim, um xodó. É Muito bom, coisa é coisa da gente mesmo, xodó. interessante. E você falou que você fez outras coisas também, além de ser pedagoga, você também, fez gastronomia, culinária, como é que Eu fui professora muitos anos em escolas particulares. uhum, Depois eu passei num concurso na prefeitura da minha cidade, eu passei 33 anos trabalhando na prefeitura da cidade de Paulista. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava no Senac Recife. No Senac Recife, eu trabalhava na área de hotelaria. Mas eu sempre via que eu trabalhava para os outros que ficavam ricos e eu não ganhava nada, só tinha muito trabalho. Aí eu digo: "Eu vou deixar de trabalhar para as outras pessoas, eu vou trabalhar para mim mesmo". Eu já estava perto de me aposentar, então eu estava com 43 anos, eu entrei num curso onde era 2.800 horas, de 7 da manhã às 5 da tarde, e eu fiz o curso de gastronomia, chefe internacional de cozinha. olha, Aí trabalhei mais uns 10 a 15 anos no Senai, Senac, SESI, dando treinamento aos profissionais. Eu não eu treinava pouco alunos, mas eu treinava mais aos chefes de cozinhas dos S's. E tive muita oportunidade com esse curso de viajar, que de legal, ganhar dinheiro, de comprar o meu apartamento. olha só, A minha residência hoje eu comprei através do trabalho de um curso técnico, que eu é o que eu digo a todo mundo, mesmo sem faculdade, você pode ter conhecimento e futuro, porque os cursos que o Senac oferece, Senac, de todos os esses, é de grande valia, porque ele vale no Brasil e vale em toda a África, em uhum, todo o país que fala a língua portuguesa. Ele tem validade. olha que legal, não Então sabia isso é disso não, muito bom, interessante, muito interessante. interessante. E aí você foi para a podologia, como é que você caiu na podologia? Eu caí na podologia por eu já na época da gente não tinha manicure, não tinha pedicure, era tudo assim muito caseiro. Então eu cuidava das minhas irmãs, eu cuidava dos pés do meu pai, da minha mãe, era eu que cortava a unha, era eu que cuidava das unhas da minha irmã. Era um dom mesmo. Hã, E tive a oportunidade quando eu cheguei aqui em Jundiaí, certo? Eu pensando que era mais certo, como eu estava sem trabalhar, eu disse: "Não, eu vou arrumar alguma coisa para fazer", porque eu nunca gostei de ficar sem ter o que fazer. aham, E quem não tem o que fazer só ocupa a cabeça com o que não presta. sim, Então eu fui fazer um curso de manicure, eu fui fazer o curso de pedicure, eu disse: "Não, vou fazer o curso de podologia, porque podologia dá dinheiro". Eu procurei saber, fiz uma pesquisa aham, e vi que o curso de podologia era um curso onde se pagava muito bem, entendeu? E era um curso técnico que tinha um S, então eu disse: "Não, é por aí que eu vou". E me inscrevi na bolsa, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa legal, e cursei, foram 1.200 horas, legal, né. Me formei e antes de me formar, já me atrevi a ir montando o meu espaço que eu tenho hoje, trabalhando junto com minha neta, que também é da área de saúde, e fui crescendo e hoje, graças a Deus, eu estou com a carteira que já movimento bem, sabe, já estou bem, assim, procurando já me engajar dentro perfeito, com outras podólogas, legal, fazer parcerias, fazer né, parcerias, e ainda mais assim, foi quando eu vi que eu descobri que eu estou sempre atrás de conhecimento, e me indicaram que existia aqui grupos de network, eu não sabia nem o que era network na minha vida, eu não sabia, entendeu. E como eu estou aprendendo, eu procurei me engajar para que
onde eu pudesse ser conhecida através de outros profissionais, a fazer uma rede de negócio, que é isso que o network procura Sim, fazer com a também. gente, né? Fazer, conhecer, saber o que é que o povo está falando, o que é que o povo está querendo, como é que se faz negócio, que eu não sabia negociar, eu não sabia cobrar, eu tinha muita dificuldade em cobrar. Isso veio muito do costume que a gente tem nordestino. Tudo lá a gente faz assim, é um favor. A Uhum. gente não tem muito essa questão de dinheiro, Sim, entendeu? E aqui eu aprendi que se eu não tivesse outra renda, outro negócio, seria mais difícil para viver. E hoje eu quero. E eu não vim aqui só para ser podóloga, eu vim para ser empresária. Eu vim para ser dona e dar trabalho a outras pessoas. muito bem. Essa é uma ótima visão. E eu acredito que o empreendedor, ele nasce o empresário, né? Ele começa empreendedor, né, muitas vezes, mas ao passar do tempo, né, quem se destaca é aquele que tem justamente essa mentalidade, a visão do empresário. Então, como que eu consigo ter uma equipe ou ter todo esse movimento? Porque são as áreas de serviços, né, que são coisas mais técnicas, né? Então, a gente acredita que na maior parte do tempo é fazer troca da nossa hora, né? Da nossa hora de serviço pelo serviço, né? A pessoa compra o nosso tempo. Só que quando a gente pensa como empresário, a gente está pensando no negócio como um todo, né? Não só em vender a nossa hora, mas vender um serviço, vender uma experiência, vender, né, qualidade. Então, essa mentalidade ela é muito importante. Então, esse é o caminho. E tem muitas pessoas, né, quando fala podóloga, né, elas já pensam logo na manicure, né. É, Muitas pessoas confundem até manicure com pedicure, com pedicure. com pedicure. Exatamente. E o podólogo, eu mesmo ao começar, tanto que eu falei que eu fiz um curso de pedicure pensando que ia me ajudar, mas eu tive que desconstruir todo esse conhecimento, porque a podologia é uma área da saúde que você tem que conhecer toda a fisiologia do corpo humano, porque o pé, entendeu? Ele está interligado com todos os órgãos, da cabeça aos pés, está ligado com todos os órgãos. O pé, ele tem mais de 7.000 terminações Olha só. nervosas que está ligado diretamente com o hipotálamo. Então, uma podóloga não é uma médica, mas ela discute pau a pau com o médico coisas que a podóloga sabe e o médico não sabe. Sim, Então, é muito importante a gente estudar e estudar profundamente, para poder a gente ter essa relação de parceria com médicos dermatologistas, ortopedistas, fisioterapeutas. Então, eu terminei podologia, mas eu não terminei de estudar. é isso aí. Na verdade nunca acaba, A né, gente nunca nunca acaba. acaba. E essa visão, né, de confundir, eu falei manicure, mas é o pedicure, né, É o pedicure. pedicure. Pedicure com a podóloga, ela ficou muito marcada porque, assim, quando a pessoa, às vezes, né, sei lá, pensa muito podóloga na unha encravada. A pessoa pensa na podóloga com a unha encravada. Esse é o principal problema. É o principal, que São Paulo não é esse principal problema. Jundiaí não tem esse principal problema. Aham, Existe muita unha encravada, mas existe o maior índice. Eu estou fazendo um estudo, porque eu quero depois mostrar esse estudo, que eu estou numa especialização, matriculada numa especialização em diabetes e gerontologia, porque o Brasil está ficando velho. Então, por que que eu estou pensando nisso? Porque existe muitos diabéticos, existe muitos velhos, como eu sou também, então eu pensei em ajudar essa nova era que está surgindo no Brasil.
esse novo espaço de idade. Então, o velho não tem condições de cortar as suas próprias unhas, ele não tem. E muitas vezes eles estão sós. O diabético já surge aí a necessidade ou uma enfermeira ter esse conhecimento, que já pode ter, ou realmente a podóloga, porque eu faço também a podologia na casa da pessoa, o home care. Então eu atendo muito os velhos, os Uhum. idosos, que, assim, se sentem muito felizes porque têm com quem conversar. Hum. Nesse momento eu me sinto psicóloga, eu me sinto professora, eu me sinto cuidadora, eu me sinto uma amiga, Olha. eu me sinto assim, não só a podóloga, porque laços de amizade surgem, certo? Até dependências emocionais, certo? De eu ouvir: "Vou falar com dona Lúcia", porque no instante você obedece. Acho muito engraçado. Quando a esposa diz: "Eu vou falar com Lúcia", porque no instante você obedece. Quando ela fala, telefona para aqui para casa e fala com você, no instante ela obedece. Uhum. Então eu acho muito importante essa ligação que é criada, entendeu, com o podólogo e o idoso, sabe. Eu acho isso muito lindo, muito aconchegante. Que legal, que interessante. É realmente, né, o Brasil ele tá ficando, né, Velho, né. mais velho. E hoje a gente vê, N desafios para esse cenário, né. Eh, e a gente vê muitas pessoas, inclusive, eh falando, né, por exemplo, de mercado de trabalho, né? Quando os negócios precisa de profissionais e tudo mais, aí eles vão lá, abrem vagas, e aparecem as pessoas, né? Aparecem jovens e tudo mais, ocupam as vagas e ok. E aí as coisas não estão fluindo muito bem. E eu tenho visto uma grande movimentação por trazer pessoas mais velhas, né, de volta por conta da responsabilidade, por conta, né, do De compromisso compromisso. É, com o trabalho e que os jovens hoje estão assim, estão deixando a desejar ali, que era uma coisa que um tempo atrás não existia, é. né. Antigamente você falava: "Não, eu vou começar a trabalhar", sei lá, eu comecei a trabalhar com 14 anos, que aí foi quando eu arrumei um primeiro emprego. Minha mãe que arrumou pra mim, falou: "Ó, eu voltei das férias ali da escola, você arrumei um emprego pra você". Eu falei: "Pô, legal, vamos lá". E ela nunca tinha andado de ônibus sozinha. Aí ela falou assim: "Bruno, eu vou te mostrar como é que faz". Aí ela foi, me levou, deixou lá e depois eu descobri como é que fazia pra voltar pra casa. E foi assim, quando eu tinha 14 anos. E hoje não vê mais isso. E eu tenho, assim, um ponto muito importante a destacar. Como você está falando em idade, eu comecei o curso com 67, né, e eu senti muito etarismo na minha turma, coisa que a gente a gente já lutava contra isso, né, em qualquer instituição hoje isso é crime, né, e eu passei esses 3 anos sendo vista como etarismo, que eu estava tomando o lugar de uma jovem. E eu não estou tomando o lugar de uma jovem, porque a minha intenção, como eu já falei antes, é montar uma empresa onde jovens, mas para que isso aconteça, eu tenho que entender da função que eu vou administrar, ou eu ou minha neta, né, que trabalha comigo, que é uma jovem. Então, nós temos, para poder administrar, conhecer, saber, para que a coisa funcione, Aham, porque eu vou saber o que é que o cliente sente, qual a necessidade do cliente, como a empresa pode funcionar melhor, com sim. mais humanismo, certo? Eu tratar com mais humanização, porque o que falta no trabalho, e eu senti muito isso aqui, me desculpem, no sul, certo? A falta de carinho, de solidariedade com as pessoas mais velhas. Hum, Eu senti porque eu passei por essa estou passando por essa fase, aham, certo? Minhas amigas que me desculpem, né,
mas elas perguntavam: "Por que que você está fazendo isso, tirando a vaga de alguém?" E eu sempre dizia: "Eu não estou tomando vaga de ninguém, eu estudei, eu mereço, eu estou apta a fazer e futuramente, quem sabe você não está trabalhando para mim". É, Então, sim, eu dei a volta sim, em 360 graus, hoje eu tenho o meu negócio, sim, hoje eu tenho a minha o meu estúdio e as minhas amigas estão tudo procurando trabalho. é. Estão procurando trabalho e eu já estou E não tirou emprego, você não tirou eu emprego não de tirei ninguém. emprego de ninguém, entendeu? É, mas é uma visão meio errada, na verdade, né, Do velho, né, do é, idoso, né. porque nunca é tarde pra começar nada. Eu Não também tem tenho essa nunca é visão. tarde pra começar nada, você pode começar a hora que você quiser. E E é interessante, né, isso do você empreender né, sendo uma pessoa idosa e tudo mais, e tem essa visão de cuidar, né, das pessoas idosas. Então isso que você trouxe é bem legal, porque mostra que você tem a visão que talvez outros não estão Nem aí. observando. Então "Ah, não quero", né, às vezes as pessoas não entendem algumas coisas. E e além desse preconceito na hora de estudar ou na hora de montar o seu negócio, hoje você ainda sofre esse preconceito dentro do seu negócio ou não? Não, Não? não, porque eu sinto mais respeito, porque quando me procuram e vê, assim, que eu já tenho mais idade, Aham. acham até que eu já tenho até mais experiência, mais experiência Essa é a não, vantagem. essa é a vantagem, né, de ser mais idosa, de pensar que você já tem mais idade, tem mais experiência no negócio. E eu uso muito uma didática, eu vou falar sempre na linguagem, pedagógica, porque eu acho que o cliente ele tem que saber do começo ao fim, entendeu? Tudo que vai ser feito dele, Uhum. tudo. Então é como se eu estivesse dando uma aula a ele: "Olha, o senhor tem isso, eu vou fazer isso, eu vou usar tal material". Então ele acompanha, entendendo, o processo. Isso na primeira vez, na segunda ele já sabe. Sim, Como é que eu vou tratar ele, mas eu acho muito importante a gente educar o nosso cliente sim. para saber o que é que ele tem. Eu não omito, só se for uma coisa, assim, muito séria, eu falo com o responsável, eu me comunico, eu tenho uma ficha de anamnese que eu deixo tudo anotado, Uhum. a pessoa assina para se responsabilizar também junto comigo, o que é que ela tem, e para fazer o acompanhamento. Sim, Eu acho isso assim, isso eu trouxe da pedagogia, sim. entendeu? Isso é bem pedagogo, é bem assim, escrever tudo, certo? Para o cliente ficar ciente do que é que ele tem. Uhum, Quando ele não entende o termo, eu traduzo para o português normal, uhum. porque se eu falo o que é uma onicoraptose, ele não vai entender. Nem Aí eu. se eu Nem tô aqui. aí se eu disser: "Você tem um granuloma", ele também não vai entender, mas aí eu tenho que dizer: "Você tem uma unha encravada, que é uma onicoraptose, e que formou um granuloma", e que a gente tem granulomas nível 1, 2, 3 e 4, que pode chegar a infecções de perca de órgão, que É, seria o dedo, entendeu? Então, toda essa preocupação eu faço o paciente ficar ciente, ou quem está acompanhando ficar É, ciente. esse Isso processo de educar o cliente é importante, né, de manter ele informado sobre aquilo que está sendo feito, sobre o que que ele tem, o procedimento também, isso é algo que é muito valioso para poder, né, manter ele por dentro, né, que senão ele fica perdido, não entende, né. É igual quando fala a gente tem, né, o pessoal de seguro, né, que tá com a gente caminhando no grupo, aí chega lá no seguro, não sabe nem o que se trata aquilo. assina uma apólice e não Não sabe sabe para quê. aquilo, porque tá tudo em juridiquês, e aí a gente não entende nada. Mesma coisa, né, quando trata de saúde, né, então, é importante. Porque a nossa profissão é assim, é totalmente saúde. Então,
eu ser podóloga é uma responsabilidade, assim, imensa, sabe, Bruno? Porque eu gosto de pegar no pé, adoro, mas eu tô com a saúde das pessoas no no pé e tá na minha mão, tá sobre a minha responsabilidade. E uma coisa que eu prezo muito é a questão da honestidade. Se eu tenho um cliente que está sendo curado, que eu uso laser, eu já estou assim, eu sou idosa, mas estou procurando sempre tecnologias inovadoras. Já mesmo fazendo curso, já fui fazer curso de laser, curso de ozonoterapia, para que eu pudesse entender e para dar mais conforto Sim, ao meu cliente, mais conforto. Conforto e agilidade, porque a saúde dos pés é muito forte o que eu vou falar, mas é verdade. Uma onicomiose, que seria fungos, micoses, bactérias, a gente, assim, é meio forte o que eu vou dizer, mas, assim, é verdade. É como se fosse um câncer silencioso, entendeu? Então, muitas vezes, a gente não pode dizer, mas eu conversei até aqui mesmo com a na House e eu estou fazendo um contrato, entendeu, para assinar para o paciente assinar, de duração de tempo de tratamento, porque ele pode me acusar de eu não ter tratado ele corretamente. Muitas vezes começa, mas não termina, deixa no meio. E quando a gente mexe, eu ia falar bulir, porque é o nome da gente bem português. Quando a gente bole lá nos bichinhos, aumenta. eles aumentam. Então, quando a gente mexe em todo esse problema, a gente tem que avisar o cliente que ele não pode parar de usar o antifúngico ou o remédio que é passado pelo médico, não por mim, eu não posso passar nenhum tipo de remédio, só antifúngicos naturais. A gente não usa nenhum tipo de remédio na nossa consulta. Então, é muito perigoso deixar o cliente inocente, porque ele fica inocente, Sim, certo? Então, a gente tem que dizer: esse fungo pode ser curado até 6, 8 meses. Exemplo. Mas eu agora vi a necessidade de criar um protocolo que ele assine, porque se ele parar, a culpa não foi da podóloga, a culpa é do paciente, porque o podólogo ele não pode trabalhar só, ele tem que ter o o tratamento diário, sim. quando é isso, É acompanhar, né? ele tem que acompanhar o processo. E hoje, se você for pegar assim, quais são os 3 principais problemas que as pessoas chegam lá na sua, Onicomincose eh, onicomicose, que é o principal, que é é o a principal, micose. a micose, é justamente a micose. Porque a micose vem muito da história do paciente. A história, eu digo, Uhum. de como ele foi criado, a infância dele. Parece até uma coisa de como ele foi criado, da alimentação e do tipo de sapato que ele usa. E a segunda, A segunda é hiperkeratose. o que que é isso? Hiperkeratose é o solado do pé, a planta do pé, com muita pele, porque aqui em São Paulo se usa muito Uhum, sapato fechado. E sapatos é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem escolher, não sabem, usam por moda, usam por conveniência, mas não sabem escolher o sapato adequado, entendeu? É como escovar os dentes. A criança aprende quando é pequeno, mas ninguém ensina ele também a como calçar. uhum. Então, isso é um fato que eu venho observando, que ensinar a calçar é uma coisa que deveria estar sendo Por quê? ensi Como é que calça o sapato? a gente não é nem como é que calça, é o cuidado diário que você tem que ter com o seu pé. E eu criei já uma cartilha, que eu entrego ao meu cliente, uma cartilha de como você cuidar do seu pé todo dia.
Hum, certo? Ao tomar banho, então você tem que enxugar, você não pode enxugar com sua toalha, você tem que enxugar com papelzinho higiênico, ou então um papel toalha, ou com uma toalhinha separada, porque toda sujeira que desce do seu corpo vai para o pé. uhum, Muitas pessoas urinam no banho. uhum. É um costume de criança, às vezes até de adulto mesmo, da mulher ou do homem. E você está jogando tudo que não presta em cima do pé, Interessante. entendeu? Eu não sei se o banheiro que você toma banho, assim, exemplo, eu não sei se ele é bem lavado. E lá tá todas as micoses e todas as fungo, Fungos. tudo que puder estar. São coisas que você não vê. É por causa da umidade, né? Umidade. O banheiro não tem ventilação, coisa assim, isso ele mantém lá, né? Faz só Aí depois crescer. você mal enxuga, coloca uma meia, coloca o tênis, E aí, aí vai para o trabalho, passa 24 o horas, pé lá dentro do sapato. pé, e os bichinhos adorando, porque tá num lugar escuro, um lugar úmido, entendeu? E tudo que é necessário para a formação de fungo e bromidose, E a terceira coisa, que é o que mais aparece lá? unha encravada. O encravado. Porque também não sabe escolher o sapato e vai cortar sozinho suas próprias unhas. Aham. Então a visão de cortar unha, de cima para baixo, é diferente de uma pessoa que está na frente do Hum, seu pé, entendeu? Então quando você corta errado, você fere a unha, e esse ferimento cria espículas, peles, são peles duras que entra por debaixo do sulco ideal e forma uma infecção. uhum. Então, ao cortar sua unha, se você começar a sentir dor, vermelhidão e inchaço, pode procurar imediatamente uma podóloga, porque ali tem coisa, tem pele dura, não é pedaço de unha não, é pele dura, onde a gente tem que saber cortar e tirar Olha, corretamente. porque senão Senão vai dar uma infecção e muitas vezes a pessoa procura um médico e o médico vai e faz uma, eh, especuloctomia, que é a retirada da unha toda, não. que é horroroso, não deve ser feito de jeito nenhum. Deve-se tirar a parte que está doente Uhum, e a unha volta a nascer corretamente. sim. Coisa não, dá. É, tudo porque não cortou direito, porque Tudo não. porque não cortou direito. E hoje você tem algum caso assim de cliente que você acha que é. Não vai falar o nome do cliente, mas você fala assim, ó, esse Lógico. caso aqui, ele é curioso ou, né, é engraçado, não sei. Conta um caso pra gente aí que você acha que vale a pena. Tem um caso assim, um senhorzinho, certo? Que hoje se tornou assim a família, o casal e o filho, um grande amigo meu, assim, meu, eu digo assim, como podóloga, que recebe todos os conselhos, que tudo que vai decidir, eles ligam para mim, porque eu descobri, ele tem 10 fungos nas unhas, os 10 dedos dele são com fungo. Então, quando ele me procurou, eu não era formada ainda, e eu assumi esse risco, que foi, assim, um desafio na minha vida. E eu devo muito, muito, muito a minha aprendizagem a eles, porque ele me permitiu, entendeu? Eu atendo ele até hoje, e ele me permitiu de eu tratar as unhas dele com laser. Eu comprei o laser por causa dele, porque quando eu comecei a estudar, disseram que o laser ajudaria. Eu atendo na casa dele, quer dizer, fazia uma vez a podoprofilaxia e 3 sessões de Beleza. de laser, Hum, são 4 sessões de laser. Então, eu descobri, por conversa e pela anamnese, que esse senhor tinha trabalhado em Minas Gerais, a vida toda em minas de onde tinha urânio. hum, Então, o pé dele estava daquele jeito, né, por conta da profissão que ele teve. sim.
entendeu? Que ele mesmo nem sabia. Por quê? Entendeu? E o fungo, ele pode chegar, ele vem normalmente da corrente sanguínea, que pode ser do intestino, e ele pode voltar para o intestino com muito mais força, para o pulmão, para o coração. Ele pode voltar e levar até ao falecimento da pessoa. Olha só. É uma é um tratamento que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que tem alguma cor escura, amarelada ou esverdeada na unha, porque existe mais de 7 milhões de qualidades de fungo. Eu não posso afirmar o fungo, eu peço o exame, entendeu? O exame é feito uma raspagem da unha, é feito uma cultura para poder, ser tratado. Então, dependendo do tipo de fungo que é feito por dermatologista, então a gente trata aquela unha. Mas como a tecnologia hoje e a medicina está muito adiantada, certo? Hoje a gente está usando os aparelhos artificiais, né, como laser. Uhum. Então o laser me dá essa capacidade de eu usar em todo tipo de unha e qualquer fungo e matar, porque ele entra na corrente sanguínea onde o fungo está. Que muitas vezes a gente pensa que está lá na unha só. Ela não está na unha, ela está em toda a corrente Já sanguínea, tá circulando. É, está circulando. interessante. Uma coisa que eu vi outro dia que você falou, que eu achei muito interessante, é o pessoal que você falou sobre a corrida, né? Que é justamente que causa aquele negócio da pele. Deslocamento, É, o que deslocamento. que é isso? Quem corre? Qual que é a preocupação que a pessoa que corre ela tem que ter? Tem que passar com a podóloga? Como é que funciona? Ela primeiro ela tem que comprar um sapato de boa qualidade. O corredor ele não pode correr qualquer tipo de sapato. Não é qualquer tênisinhos que vai deixar ele, correr bem. Ele pode até correr, mas ele vai ter um prejuízo muito grande por causa do impacto que ele sofre, tanto ao correr e nas unhas. Normalmente, eles perdem as unhas do hálux, que são os 2 dedãos, eles perdem 2 a 3 vezes por ano. Uhum. Por causa do impacto, do peso do corpo com o atrito no chão. Então existe hoje, graças a Deus, com a tecnologia, eu digo sempre, com os estudos, com o avanço, existe, palmilhas para corredores. Entendeu? Existe palmilhas própria para pessoas, correrem, e também sapatos. Realmente os sapatos de esportista, ciclista, corredor, futebol, eles são realmente muito caros. Uhum. É um esporte que exige um poder aquisitivo alto. Então, lógico que eu quero ter muitos corredores, porque eu sei que ele tem um poder aquisitivo certo. E outra coisa que eu me esqueci de falar é a minha visão. Todo idoso já tem uma renda, já tem uma aposentadoria certa, já tem um valor certo. Então, investir em idoso é investir certo, Também. Sim, entendeu? E corredor também. Todo esportista tem a profissão dele normal e o hobby. Então, sim. se tem hobbies, é porque tem poder aquisitivo. Então essa é uma visão que eu tenho empresarial. Legal. Então, não é só pegar o tênis e sair correndo. Não, Tem que não. tem que estar Você tem que estar preparado com preparado. uma boa meia. O conselho que eu dou aqui como explicando um pouco o que é a podologia, é nunca usar meia que tenha costura na ponta da meia, porque aquela costura, ela tem que ser meias próprias para corredor, existe, que não tem nenhum tipo de costura e que seja meias de algodão. Não pode ter nylon, é meia de algodão sem costura. Uma meia dessa custa mais de R$ 100, certo? Então, um sapato, eu já olhei mais ou menos, é uma fase de uns 1.500 a R$ 1.600.
sim. ente e ele tem uma duração de uns 8 a 9 meses. Então, É uma profissão cara. então se você corre, conversa com a Lúcia ali, se você já tá correndo, né, já tá praticando o esporte, senta com a Lúcia para conversar para ver se você tá fazendo do jeito certo, porque às vezes você tá maltratando seu pé. Maltratando o pé, maltratando o pé, maltratando a unha, porque eu dou a mão à palmatória, como se dizia Aham. até antigamente. Qual dos corredores não perdeu a unha já, Olha só. né? A gente tem um exemplo aqui, que foi muito interessante, fato, nossa amiga aqui do Berhouse, Uhum. a esposa viajou com ele para o Japão, né, Uhum. e ao voltar, ela me procurou, e ela estava com a unha totalmente com onicólise, e sem saber o que fazer. O que é uma onicólise? A unha solta. Hum. Então, você cria um receio em casa de você bulir, É, mexer, de mexer. de mexer numa unha que está solta. Então, existem técnicas e aparelhos Para para fazer. poder fazer essa retirada. Você não vai chegar em casa e vai pegar uma tesoura e tirar essa unha, não. Pelo amor de Deus, entendeu? É, melhor. Me procura, meu nome está no Google, aí você vê lá. E hoje, o que que então, se puder, né, hoje, como é que eu sei que eu preciso me consultar com a Lúcia? Quais são os sinais, os sintomas? Você falou um agora da unha A solta. unha solta. Se você vê alguma mancha nas suas unhas, entendeu? Porque é muito normal, como eu expliquei antes do clima, a meia, o sapato, o dia a dia de trabalho, pessoas que usam botas, EPIs, entendeu? Então, devem procurar sempre uma podóloga. Como, como toda empresa deveria ter, junto do RH, entendeu? Ou da CIPA, uma podóloga, porque é um ponto muito importante. O proprietário, ele não se preocupa no capital humano, que é dinheiro puro, entendeu? Nós, pessoas, é que produzimos. A gente pode ter as melhores máquinas, mas se não tiver quem saiba manusear, então, o que é que o proprietário faz? Compra os piores sapatos. Está dentro da lei, NR6, que é obrigado a comprar pela Anvisa, mas eles compram sapatos baratos, onde em vez de o funcionário ter qualidade de vida, ele tem perda de saúde. Isso. Ele perde a saúde na empresa. E isso dá processo trabalhista, ganho certo. Se ele provar que adquiriu, entendeu? Naquela época, trabalhando naquela empresa, ele vai tirar uma grana poderosa do proprietário. Então, se algum proprietário estiver aqui me ouvindo, eu aconselho chamar uma podóloga, pelo menos uma vez por mês, dar uma palestra junto com a CIPA, dar uma orientação, Legal. entendeu? Isso é um fato que eu vejo que São Paulo não está preocupado. É. São Paulo produz muito, é uma cidade assim, São Paulo só não, Brasil, Aham. a nível Brasil. Eles se preocupam muito em ganhar muito dinheiro, mas não se preocupa com o capital humano, se preocupa com o capital físico, em grandes máquinas, em grandes operadores, mas não com o capital humano. E isso é muito preocupante. E além de que então, pessoas que estão com unha solta, pessoas que usam EPIs, EPIs, pesso mancha no hiperkeratose. Quando o pé está muito grosso, assim, que você começa a incomodar, que você bota um sapato que sente que está lhe incomodando, aí você está com hiperkeratose que precisa ser retirada, certo? Existe material, brocas próprias, que retira, e uso podológico de cremes
que são apropriados para os pés. Não é qualquer creme que você pode, do corpo, usar no pé. Hum, hum. Isso é uma coisa muito importante ressaltar. Não é um creme hidratante de uma marca boa, certo? Que vai servir para o pé. Você não pode usar. O pé não pode ser passado hidratante entre os dedos, porque soa e cria mais problemas de saúde. Então, você tem que saber colocar só na palma do pé e colocar uma meia para ocluir. E você não pode passar isso todo dia, no máximo umas 3 vezes por semana, para hidratar o seu pé, que ele precisa. O pé precisa tomar água, precisa de ser hidratado, porque ele passa o dia todinho lhe carregando, É isso to aí. lhe carregando, e você não cuida nem um pouquinho dele, É isso aí. né, É o pé que te aguenta o dia inteiro, o né? dia inteiro. Lúcia, Te leva para tudo quanto pra é canto, todo lugar e e tu ainda não dá valor a ele. exatamente, olha aí. Cuida dele, Cuida dele. deixa eu pegar no pé. Fala com a Lúcia que ela pega no seu pé. Lúcia, como é que a gente te encontra na rede social? Eu tenho um Instagram, Ok, certo, eh, luvilar.podóloga. perfeito. E o seu site? E o meu site Po- é Lúcia Vilar, Podologia, você encontra facilzinho, você botou Lúcia Põe no Vilar, não tem Google, outra. pôs no Google, vai encontrar Lúcia Vilar Podóloga. Vai me encontrar telefone, Instagram. No meu Instagram, você sempre encontra dicas de como tratar do pé. Eu gosto muito, assim, em vez de estar mostrando o pé dos outros, eu gosto de dar dicas, fatos importantes, mais educativo. Como eu sou educadora, Sim, sim. eu direcionei mais para educar, dar dicas, dar importância a esse tipo Legal. de de conteúdo. Sim. Eu vou deixar todas as redes sociais da Lúcia e o site dela aqui na descrição do vídeo. Depois você pode acompanhar lá, pode chamar ela para pegar no seu pé, tá bom? Bom, Será um prazer muito grande, né, Bruno? é isso aí. Quer deixar algum recado final para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo? Assim, eu agradeço muito a oportunidade de todos aqueles que são meus clientes, de já confiar em mim e me dar, assim, um feedback muito bom, que quando sai de uma consulta, né, eu chamo consulta, porque realmente é uma consulta, 1 hora e 20, sai assim mais leve, sai mais tranquilo, sai com o pé bem levinho, dizem até que perde peso. Como nossa amiga aqui, que já fez, ele sabe que sai com o pé, assim, saudável. O que importa é a gente ter o pé saudável. Quer dizer, eu, graças a Deus, com meus 70 anos, como eu já estudei, eu cuido demais do meu pé, porque sem ele eu não ia para canto nenhum. Poderia até ir, né, mas teria que esperar uma pessoa para me levar. É, E eu com meu pezinho eu vou. muito bem. Foi o nosso episódio de hoje. Agradecer a sua participação, né, a sua audiência e comenta aqui, né, se tem alguma pergunta depois para a Lúcia, manda aqui que ela vai acompanhar e responder, te chamar ali nas redes sociais. Também não deixa de seguir aqui o canal e também seguir o nosso Instagram, @depois do pitch. Esse foi mais um episódio. Lúcia, muito obrigado, porque o networking ele só começa depois do Do pitch.